YouTube! Bem, eu tô surpreso no quão bem o meu primeiro vídeo sobre Kamen Rider foi. Tipo, sério, eu realmente não esperava que ele fosse tão bem. Mas agora que vocês provaram que isso dá certo, mesmo com a Toei me forçando a cortar 2 minutos de vídeo, aqui estou com um outro vídeo falando sobre coisas que eu gosto. E caso você não tenha entendido, com a frase que está no título, eu irei falar sobre Castlevania, que é uma franquia de jogos que eu gosto bastante. E relaxa, não vai ser longo que nem o vídeo do Master Alucard, que tem 4 horas, meu Deus. Bem, começando, né? Castlevania é uma franquia da Konami. Não tá com a melhor das reputações hoje em dia, mas antes ela era boa. Que teve seu primeiro jogo lançado para o Nintendinho ou Famicom. Você fala do jeito que você preferir. E conta a história de um caçador de vampiros indo matar o Drácula, na base da chicotada. E apesar de ser o primeiro jogo, se você olhar a cronologia oficial, ele é o sexto. A linha do tempo de Castlevania é meio confusa. Mas eu não tô aqui pra contar a história, porque eu não vou ficar aqui por 4 horas. Então, eu irei apenas falar de jogos que eu joguei, no quais são Lament of Innocence, Castlevania 3, Symphony of the Night e Castlevania 64. E sim, está na ordem cronológica, mas sem mais delongas, vamos lá. Bem, Lament of Innocence é o primeiro jogo se você for olhar a ordem cronológica, se passando em 1096 e acompanhando o Cavaleiro das Cruzadas Leon Kennedy. Pera, Leon errado. Agora sim. Acompanha o Cavaleiro Leon Belmont indo resgatar sua esposa das mãos de Walter Bernhard. Resumindo, o Leon se topa com um alquimista chamado Rinaldo Gandolfi, este que entrega um chicote para lutar contra as criaturas do mal. E quando daí vai lá, chicotada aqui, chicotada ali, o Leon descobre que o chicote tá incompleto, mas ele não sabe o que significa e continua lutando. Até porque ele só descobre o que estar incompleto significa quando ele luta contra o Walter, porque o chicote não faz nada contra ele, mas para recompensar a coragem do Leon, o Walter devolve a esposa dele. O problema é que ela foi vampirificada e o Leon é forçado a matar o Walter para reverter. Só que ele não consegue matar o Walter com o chicote incompleto. Então o Rinaldo faz o Leon completar o chicote. Em termos práticos, o Leon matou a própria esposa para completar a arma, que fez a alma dela ser purificada, mas a raiva da vampírica ficou presa ao chicote. E ele vai lá, mata o Walter, mas ele descobre que tudo foi arquitetado pelo melhor amigo do Leon. Porque ele tinha um melhor amigo, que esse se chama Matias. Este que se torna também um vampiro, e até oferece, né, pro Leon voltar a ser um vampiro. Voltar não, né? Se tornar um vampiro. Daí o Leon recusa e fala que os Belmonts irão caçar à noite. E fim de jogo. Bem, o que eu tenho para falar sobre Lament of Innocence? Bem, a gameplay é 3D, então você já imagina como isso deve ser fácil da chicotada. Mas também é um jogo de plataforma. É um jogo de plataforma com sistemas de RPG. Como um bom Metroidvania, tem backtracking, que, pra quem não sabe, é voltar em fases anteriores para desbloquear itens novos que você não conseguia previamente. E vai por mim, esse é um dos melhores jogos da franquia, definitivamente recomendo se você se interessar. Castlevania 3 Dracula's Curse. Bem, em questão de história, esse jogo tem mais coisa fora dele do que dentro, mas enfim. Se você olhar a cronologia, esse jogo é o segundo e se passa uns 400 anos depois do último jogo, no caso, Lament of Innocence. E acompanha o Quarteto Fantástico Trevor... Trevor errado. Agora sim, Trevor Belmont, Sypha Belnades, Grant Danashi e Alucard, indo lutar contra o Drácula, que coringou depois que mataram a esposa dele na Caça às Bruxas. E bem, isso é a história do jogo mesmo, porque não tem muita coisa. Eu vou encerrar esse trecho em homenagem ao Grant Dynasty, porque a Netflix não colocou ele no anime de Castlevania. Hashtag Justiça pelo Grant. Inclusive, vai por mim, esse jogo é difícil pra caralho. Symphony of the Night, o jogo mais famoso da franquia e que coloca Vania em Metroidvania. Mas enfim, você passa 4 anos depois de Round of Blood, ou Dracula X, você chama como quiser, e acompanha Adrian Uma que caralho, Adrian é errado!
Agora sim. Acompanha Adrian Tepes, popularmente conhecido como Alucard, indo matar o próprio pai pela segunda vez. Porque dessa vez não brotou nenhum Belmont pra lidar com essa palhaçada. Alucard mete espadada aqui, espadada ali, se encontra com a garota que o Richter resgatou em Road of Blood. Eles vasculham o castelo rapidamente, quer dizer, rapidamente não, né? Separadamente. E Alucard encontra Richter, possuído, mas não Richter. De qualquer jeito, os dois lutam. Alucard consegue quebrar o controle que tinham do Richter e depois de um tempo o castelo fica de cabeça para baixo e... Honestamente nem eu sei explicar direito, porque eu ainda não cheguei nessa parte. Então se quiser saber mais, vai lá jogar. O Gemaprius fez um vídeo. Mas em termos de gameplay, é uma plataforma 2D com elementos de RPG. Tu vai gostar, vai por mim. Castlevania 64, popularmente conhecido como o irmão odiado do Symphony. Ambos lançaram bem similarmente, na real, e na época os dois foram aclamados, mas hoje todo mundo odeia esse jogo. E se eles chegaram a jogar a porra da fase das bombas, é com razão. Mas enfim, esse jogo não é canônico, ele nunca foi, aparentemente. Se passa em 1800 e alguma coisa e acompanha Reinhard Schneider, que apesar de sobrenome diferente, ele é um Belmont puro. E não me pergunte que é a definição de Belmont puro, porque nem a Konami sabe explicar. Ele entra no castelo do Drácula, luta contra os vampiros e outros monstros, porque aparentemente o Drácula está contratando mais do que só vampiro. Se encontra com alguns caçadores pelo caminho, também tem uma outra protagonista na qual não me importo de lembrar. Mas acelerando um pouco mais a história, ele conhece uma vampira chamada Rosa, ou Rose no caso, porque eu jogo em inglês, e uma criança chamada Malus. E sim, os caras não gastaram 2 neurônios pra pensar nesse nome, porque ele é literalmente o vilão e tá no nome, porque Malus, pra quem não sabe, é mal em latim. Mas enfim. A morte ataca o Reinhardt e a Rose se sacrifica pra salvar ele. Plot twist, o Malus era o vilão o tempo todo. Quem podia esperar por essa? Luta entre os dois, Malus volta a ser uma criança, mas um dos caçadores que a gente conheceu lá atrás joga água benta nele e o Malus resolveu mostrar sua forma verdadeira. E daí mais uma luta aqui, porque tem que ter luta. A Rose é revivida como humana, se casa com o Reinhard e fim de jogo. Mas enfim, apesar de ter parecido que eu só xinguei o jogo, na real ele é bom. As pessoas odeiam esse jogo mais do que ele merece. O sistema de combate, na real, entre todos aqui, eu acho que ele é o melhor de todos que eu falei nesse vídeo. O sistema de itens não é dos melhores, mas ele quebra o galho. Tipo, eles não são ótimos, mas fazem um serviço. E tirando a fase das bombas, eu quase que acho esse jogo incrível. Inclusive, a pessoa que planejou a fase das bombas vai queimar no inferno, tô até vendo. Enfim, prefiro zerar Castlevania 3 43 vezes do que rejogar essa porra dessa fase das bombas. Porque, meu Deus, que fase desgraçada. E bem, esse foi o fim do vídeo. E sim, eu falei muito mais do Lament do 64 do que dos outros. Mas é porque esses dois jogos, além de me marcarem mais, foram os primeiros que eu joguei. Infelizmente, a Konami provavelmente nunca mais vai lançar um jogo canônico. E não, eu não vou contar aquele Castlevania Mobile horrível. Mas enfim, Castlevania, pelo menos pra mim, é uma franquia que a história é o ponto mais forte. Contando a história de uma família inteira contra um mesmo vampiro em uma batalha que dura literalmente um século. Quer dizer, um século não, né? Se contar o tempo que vai do Leon, que é o primeiro, até o Julius, dá literalmente um milênio. Mas enfim, se você quiser ver mais da história, o vídeo do Master Alucard tá na descrição. E pra encerrar, eu sou o Matheus, do canal Matheusuka e até o próximo vídeo. Falou!